Fala meus amigos e minhas amigas, Lobo Cripto aqui na área mais uma vez, né? Tentando te deixar em alerta de tudo aí dentro do mercado de cripto da forma mais verdadeira possível, não é isso? Galera, hoje eu venho aqui trazer para vocês o tanto que é engraçado o mercado, né? O mercado realmente a gente acha que entende, mas realmente a gente não entende de nada, né? Se ele for, eu acredito que o que? Até vocês estão se perguntando, nossa, mas não sei o que, eu acho que eu entendi, mas na realidade eu não entendi. Claro que tem várias, como é que eu posso dizer, várias ramificações e tudo, né? Tem coisas que a gente não vai entender, tem coisas que a gente vai entender, né? Mas assim, é engraçado ao qual eu vim falar aqui para vocês anteriormente, eu já fiz vídeo aqui, falei que não achava real um bom investimento, né, naquela época, falei desse jeito, devido ao site, tá totalmente uma coisa primitiva e tudo, eu falei desse jeito, se você voltar atrás, você vai ver, né? E hoje eu fui dando uma olhada e tudo, foi dando uma sapiada, e eu entrei aqui, né, e aí comecei a dar uma analisada, ó, e comecei a ver e vim trazer isso aqui para vocês. Entrei aqui no site da Real, ou seja, tô vendo exatamente um site totalmente reformulado, né? Ou seja, eu tô vendo exatamente um site totalmente reformulado. Então, como você pode ver, parece que, como é que eu posso te falar? As coisas estão caminhando, né, para mostrar que realmente o projeto, né, o da Real e tudo, não volta atrás do que eu falei, né, em nenhuma maneira. Eu estou apenas trazendo isso aqui para vocês e falando que o que? Realmente a gente acha que as coisas são como a gente acha que entende, mas na realidade não, né. E aí eu fui dar uma olhada aqui, site totalmente reformulado e tudo, isso é uma coisa muito positiva, né, como você pode ver, um site praticamente com cara aqui de um site americano. Então o que? Eu acredito que isso aqui seja para ganhar uma grande visibilidade, né. E se eles fizerem isso aqui, eles realmente estão com potencial e com um fundamento realmente de evoluir, na minha opinião, né? Vim falando aqui anteriormente, já da moeda, já falei tudo, né? Como vocês sabem, naquele momento não investiria. Aí eu vim aqui procurar as informações, realmente o que eu falo. Se a gente vem atrás das informações, é que realmente concretiza, né? Então eu comecei a ver, número de holds ainda é baixo, 35.020, né? Mas aí o capitalização de mercado está cada dia subindo mais, né? Que eu estou vendo que hoje está em 34 milhões, né? Hoje está em 34 milhões de dólares aí, né? De capitalização de mercado. É dinheiro para dedéu, né? Investido, né? Então, eu vim aqui trazer exatamente uma atualização, né? O que eu já vim falando também, mas vamos lá. Venho aqui trazer a atualização que o quê? Como vocês podem ver, a gente estava no período de lateralização. Vocês lembram que quando eu falo que sempre a moeda ela não volta naquele suporte, naquele suporte que era resistência, daquela lateralização, olha aqui para vocês verem que ele não volta aqui, ó. Claro que a região e tudo mais, mas como você pode ver, aqui tinha um período de lateralização. Olha para você ver, a mesma coisa, ele não volta, não vem para baixo, ele fica aqui, claro que é a região, como eu costumo falar, e depois ele sobe. É o que acontece em todas as moedas. E aqui o que eu venho trazer para vocês é exatamente isso. Vocês lembram que eu falei que ele estava no período de lateralização, né? Ou seja, um período de lateralização, como você pode ver, bate na resistência e no suporte, e depois, quando rompe, né? O rompe, exatamente vai ter o aumento de volume. Então, nesse momento, a Real, né? Eu gosto de vir abrir as coisas e não é porque eu falei nem nada, mas assim, a Real está mostrando realmente força evolutiva, né? Ou seja, o projeto aos poucos parece que está me mostrando uma grande tendência futurística de alta e tudo mais, né? Por quê? Não é porque eu tô vendo essa alta aqui, não. É porque eu tô vendo o rompimento, né? Olha aqui, o rompimento desse período de lateralização ao qual a gente tá. E vocês sabem que isso aqui vai ter uma máxima agora, provavelmente vai ter uma queda, né? Que é uma correção que é os desesperados, e depois a gente vai ter uma máxima para tentar romper essa resistência aqui. E romper nessa resistência aqui, aí vocês já sabem qual que é o alvo, cada dia mais e mais. Então, eu venho trazer para vocês isso aqui, né? Hoje, eu posso dizer que talvez eu já entre no real, né? Eu acho que eu vou abrir uma operação, na minha opinião, pra você ver o tanto que é engraçado, né?
aquele projeto e tudo, o qual estava iniciado e tudo mais. Então, que hoje está mostrando que realmente tende a crescer isso aí, né? Porque a gente está vendo rompimento do canal de lateralização. Porque tem muita gente investindo nisso aqui, isso aqui é óbvio, né? E eu acredito que possa vir, eu acho que os americanos ainda não tiveram uma visão ainda disso aqui, mas pode vir ainda que os americanos começam a entender isso aqui mais, para exatamente cada vez mais isso aqui subir. Então, eu vou trazer isso aqui para vocês, está acontecendo um rompimento aí, né? Uma futura explosão do preço, né? E hoje, atualmente, possa ser que eu entre, né, por essa região aqui. Inclusive, eu posso até abrir essa operação agora mesmo. Desculpe, então, inclusive, eu posso abrir essa operação até agora mesmo, né? Porque está me confirmando realmente, está entrando numa tendência de alta. Isso aqui é o primeiro passo, como eu já venho falando para vocês, entendeu? E aí você vai falar, nossa, mas você vai entrar aqui? Sim, eu vou entrar aqui. Aí eu vou explicar para vocês como é que vocês fazem para vocês entrarem. Vocês estão vendo aqui que a gente está vendo período de alta, né? Aí a gente vai lá nos gráficos menores, porque a gente quer abrir uma operação. Se a gente quer abrir uma operação, então o que a gente faz? A gente vai analisar aqui no gráfico menor. O que é? A gente viu que teve uma alta, não sei se for, aqui provavelmente é lateralização, né? Ó, teve alta, né? Olha só para vocês verem, 50%, olha aqui, 50%, ok? Então a gente já teve a correção dessa alta aqui. Agora dessa alta aqui, teve correção? É exatamente isso que eu vou falar agora, o meu ponto de entrada. A gente não está vendo nenhuma correção isso aqui. Então a gente vem, traça a nossa reta, como a gente fala. Os nossos 50% seria basicamente aqui. Qual que seria o meu ponto de entrada? O meu ponto de entrada que eu irei entrar, olha exatamente como bate. Ó, resistência do gráfico passado bate exatamente nos 50% do gráfico futuro. Olha só para vocês verem essa região aqui de 50%, confirmando exatamente a região, né? Aqui era uma resistência, né? A resistência rompe e a gente vira um suporte. Ou seja, realmente esse suporte de 50%, que eu gosto de falar de linha média de 50%, você pode chamar do que você quiser, vai ser exatamente o meu ponto de entrada para compra, porque aqui é um valor que agora ele vai corrigir para exatamente pegar essa correção de 50% e depois fazer uma alta nisso aqui. Isso aqui a gente não consegue ver nos gráficos maiores, né? Porque como você pode ver são candles, né? Que ele faz como se fosse a soma disso aqui, né? E as alterações. Então, para você abrir, você volta para os gráficos menores e você faz exatamente essa entrada. E essa entrada eu vou fazer exatamente no 50% da correção da linha média, como vocês podem ver. Beleza? Isso aqui eu vou entrar, eu estou decidido de entrar. Você vai me perguntar, mas você vai entrar com quanto? Eu vou entrar basicamente com R$500. Eu vou entrar com bastante com R$500. Por quê? Hoje, é como eu falei, houve aquele rompimento de lateralização, né? Houve aquele rompimento de lateralização. Então, que isso é um sinal. Já venho falando isso aqui para vocês, que toda vida, quando tem toda vida é o que eu falo sempre para vocês. A gente tem um período de lançamento, né? Depois a gente tem um período de correção e depois a gente tem um período de lateralização. Qual que seria o melhor movimento para comprar? Seria aqui no rompimento da lateralização, né? Ao qual vocês viram aqui acontecendo na própria real, né? Então, o meu ponto de entrada vai ser exatamente no suporte anterior, que dá exatamente no 50% da correção dessa alta. Essa vai ser a minha entrada, né? Em deve ser 0.25, 0.025 ou 210, eu não sei, mas 210 não. Deve ser uns 290 mais ou menos a início de 0,3, desculpa, uns 280 mais ou menos. Então vou esperar essa queda para quando corrigir eu comprar aqui e assim que subir, né? Ou seja, se eu vou comprar aqui, vamos supor que aqui seja 0,0000280, a gente vai lá pro gráfico de 4 horas e onde é que eu vou dobrar o meu investimento? Eu vou dobrar o meu investimento exatamente em 560. Então vamos procurar 560. Então mais ou menos por essa região aqui
quando o gráfico chegar, eu dobraria o meu capital, né? Ou seja, eu dobraria exatamente o meu investimento. E por aí vai, entendeu? Então, aí você vai jogando sua estratégia, porque provavelmente quando ele vir chegar aqui, ele vai vir querer subir para depois voltar. E o que ele vem? Provavelmente na hora que for fazer essa correção, né? Ou seja, provavelmente na hora que for fazer a correção, os 50% diz aqui deve dar. Na verdade não vai ser isso aqui, mas eu estou exatamente supondo. Então os 50% deve ser mais ou menos aqui para exatamente dar com essa linha de resistência, né? Que a gente tem uma resistência aqui, se rompida ela vira um suporte para estar segurando o preço. Beleza? Então você vai fazer a sua analogia aí, para vocês verem o tanto que é engraçado, né? Nunca a gente sabe 100%, a gente tenta aqui deixar você em alerta para realmente o que é as coisas. E primeiramente, a gente tem que saber aceitar isso. Eu não estou querendo me vangloriar nem nada. O que eu falei exatamente da moeda, falei, não voltar atrás, né? Porque é o que eu falo, isso era lá atrás. Hoje, como eu fui ver, uma reformulação e tudo que eu falei, que o motivo que eu não entrava na moeda naquela época nem nada, foi corrigido na realidade, e o indicador ao qual fez foi exatamente o rompimento, mostrando o rompimento, né, desse período de lateralização, mostrando que a gente vem por uma tendência de alta forte, né? E a gente vê um número comprador absurdo, porque é o que eu falei, eu sempre falo, sempre quando a gente rompe o período de lateralização, que é nessa região aqui, o volume tende a aumentar cada dia mais. E claro, ele vai tentar romper isso aqui, para depois romper essa resistência aqui, e para depois romper essa resistência aqui, ao qual essa resistência rompida vira um suporte, depois essa resistência, e rompido isso aqui, o preço não volta mais para cá. Porque essa resistência, como vocês sabem, né, resistência rompida, ela é uma resistência forte, então se ela for rompida, ela vai virar um suporte. Então vira um suporte fortíssimo, para se o preço voltar, ele não cair aqui para baixo e sim retornar para cima apenas como uma correção. Beleza? Então vou nessa, vim trazer essa atualização para vocês. E aí vocês tiram a conclusão de vocês e tudo mais. Beleza? Vou nessa. Valeu. Fui. Abraço.